Olá pessoal, aqui o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa sétima aula, vamos reforçar a aplicação do teorema fundamental do cálculo ao resolvermos mais integrais definidas. Vamos praticar bastante, tá? Barbadinha. Então, exercício 8, né, dando continuidade à lista anterior, da aula anterior, tem integral de 3 a 6 de 4x2 mais 2x menos 4dx. Veja que aqui é a integral de um polinômio, né? Então eu vou calcular a integral de cada termo aqui, né? Direto, né? Então a integral de 4x2 é 4x3 sobre 3, a integral de 2x é 2x2 sobre 2 e de menos 4 é menos 4x. Esse 2 aqui eu vou simplificar, ó, tá? De 3 a 6. Então substitui primeiro o 6, depois o 3. Ó. Então a 4 vezes 6 na terceira sobre 3, mais 2 vezes 6 ao quadrado. Mas eu simplificando o 2 fica só 6 ao quadrado. Ó. Menos 4 vezes 6. E aqui agora o 3. Ó. 4 vezes 3 na terceira sobre 3. Simplifica o 2. 3 ao quadrado. Menos 4 vezes 3. Tá? Resolvendo 4 vezes 6 na terceira e dividindo por 3 dá 288. Aqui fica 36. Aqui 4 vezes 6, 24. Resolvendo isso aqui tudo dá 36. 3 ao quadrado, 9. 4 vezes 3, 12. O resultado desse parênteses aqui é 300 e desse parênteses é 33. E 300 menos 33, 267. Barbadinha. Exercício 9. A integral de 0 a π sobre 8 da secante ao quadrado de 2x dx. Então veja que agora isso aqui não é uma função simples, né? Se fosse função simples seria secante ao quadrado de x, x dx daí. Mas como eu tenho 2x, eu tenho secante ao quadrado de u. Então lá naquela tabela de fórmulas, lá tem assim, secante ao quadrado de u, du. Então eu tenho que ter o du aqui. Ó. Então se 2x é u, o du vai ser 2dx. Veja que eu já estou resolvendo mentalmente isso aqui, prevendo o que eu tenho que fazer. Tá? Então eu vou ter que multiplicar por 2 para ficar 2dx e multiplicar por 1 meio. Tá? Dessa forma, ó, tá? Porque aqui eu tenho u, ó, tá? E aqui eu tenho du. Tá? Então o que eu fico? Eu vou ficar com 1 meio, integral de 0 a π sobre 8, secante ao quadrado de u du. Então, olhando lá na tabela, a integral da secante ao quadrado de u du, tá, é a tangente de u, que é o 2x. Tá, e 1 meio ali multiplicando, de 0 a π sobre 8. Agora a gente substitui, primeiro π sobre 8, depois o 0. Então, dá 1 meio tangente de 2 vezes π sobre 8, menos 1 meio tangente de 2 vezes 0. Resolvendo aqui, ó, 2 oitavos aqui dá para simplificar, fica 1 quarto, então vai ficar tangente de π sobre 4, que é 1. Então fica 1 meio vezes 1. Ó. E aqui 2 vezes 0 é 0, tangente de 0 é 0. Então 1 meio vezes 0. 1 meio vezes 0 é 0. Então ficou só 1 meio vezes 1, né, que é 1 meio. Esse é o resultado final. Barbadinha. Exercício 10. Ó. A integral de 0 a π sobre 2 de cosseno de 3x dx. Então, de novo, aqui, ó, cosseno de u. Ó. O u é 3x e o du é 3dx. Então, eu tenho que multiplicar por 3 e dividir por 3. Então, já estou fazendo. Ó. Veja, esse aqui é o u, e esse aqui é o du. Então, o que eu tenho? Eu tenho, agora que eu multipliquei por 3 e dividi por 3, eu tenho cosseno de u du. E a integral do cosseno de u du é o seno de u. Tá? Então, por isso fica seno de 3x. E 1/3 fica multiplicando ali. Tá? Que é a constante que caiu para fora. De 0 a π sobre 2. Então, substitui primeiro π sobre 2, fica 1/3 seno de 3π sobre 2, e agora o 0, menos 1/3 seno de 3 vezes 0. Tá? O seno de 3π sobre 2 é menos 1, ó, então fica 1/3 vezes menos 1. Aqui dá 0, seno de 0 é 0, 1/3 vezes 0. Então, aqui vai ficar 0, e vai sobrar só 1/3 vezes menos 1, que é menos 1/3. Barbadinha, bem rapidinho. Ó. Questão 11, ó, integral de 0 a 2 de 2x2 sobre raiz de x na terceira mais 1 dx. Nós já andamos fazendo uma integral desse tipo aqui, ó, parecida. Veja que eu tenho raiz de x3 mais 1. Então, onde está mais complicado aqui é que eu tenho u. Ó. Então, u é x na terceira mais 1. E eu vou transformar isso aqui em raiz de u, eu vou transformar em u na 1 meio. Quer dizer, x na terceira mais 1 é elevado a 1 meio. E vou passar para cima, vai ficar menos 1 meio. Tá? Então fica assim, ó, x na terceira mais 1 elevado a menos 1 meio, que multiplica o 2x2 dx. Tá? Então isso aqui é u, e aqui eu tenho que formar o du. Tá? Então se o u é x na terceira mais 1, o du tem que ser, a derivada aqui vai dar 3x2. Então eu tenho que ter 3 aqui. Então, mesmo processo, eu vou passar o 2 para fora, multiplicar por 3 e dividir por 3.
Tá? E aí eu vou usar a regra da potência, porque eu vou ter u na n du. Tá? Então aqui, ó, tá? Passei o 2 aqui para fora, tá? Multipliquei por 3, dividi por 3. Então aqui eu tenho u, ó, tá? E aqui eu tenho du. Então eu tenho a integral de u na menos 1 meio du. Então eu vou somar 1, tá? Menos 1 meio mais 1 vai ficar mais 1 meio. Então vai ficar u elevado a 1 meio sobre 1 meio, ou seja, x dá 3 mais 1 não meio sobre 1 meio. E o 2 terços, aqui, ó, 2 vezes 1 terço multiplicando, de 0 a 2. Ajeitando aqui, ó, 2 terços dividido por 1 meio, vai inverter, vai ficar 4 terços, ó, e aqui transforma em raiz de x na terceira mais 1. Aí vamos substituir por 2, depois por 0. Ó. Então, 4 terços, raiz de 2 na terceira mais 1, menos 4 terços, raiz de 0 na terceira mais 1. Tá? Aqui, 2 na terceira é 8, 8 mais 1 é 9, então vai dar 4 terços, raiz de 9. E aqui vai ficar 4 terços, raiz de 1. A raiz de 9 é 3, 3 vezes 4, 12 terços. E ali, 4 terços vezes 1, 4 terços. 12 terços menos 4 terços, 8 terços. Barbadinha. Exercício 12. Calcula a integral de e a e na quarta de 1 sobre x que multiplica ln, raiz de ln de x dx. Essa aqui aparentemente parece complicada, mas não é tão complicada. Claro que aqui dentro da raiz, que é o mais complicado, tá? Que nem na anterior, o que está aqui dentro eu vou chamar de u. Então, u é o logaritmo natural de x, que eu vou elevar lá 1 meio, que vou passar para cima, vai ficar menos 1 meio. Ó. Tá? Então, ln de x elevado a menos 1 meio. Tá? E o que sobrou? 1 sobre x dx. Ó. Tá? Agora, pensando bem, ó, se o u é ln de x, o du é a derivada da ln. A derivada da ln é 1 sobre x dx. Então, já está pronto aqui. Ó. Tá? O u é o ln de x aqui, ó, e o du é 1 sobre x dx. Tá? Então, eu tenho aqui u na menos 1 meio du. Então, eu tenho u na n, né, que eu vou fazer n mais 1 sobre n mais 1, que nem anterior. Tá? Aqui o u, ó, e aqui o du. Tá? Então, u na n du. Vai ser u na n mais 1 sobre n mais 1, ou seja, ln de x elevado a 1 meio sobre 1 meio. De e até e na quarta. Aqui vai inverter o 2, vai ficar 2 raiz de ln de x e na e na quarta. Aí vamos substituir primeiro o e na quarta, fica 2 raiz de ln de e na quarta menos 2 ln de e. Tá? Aqui aplicando propriedade de logaritmo, a logaritmo é uma potência, o expoente passa para frente do logaritmo, então vai ficar 2 vezes a raiz de 4 ln de e. Tá? E o ln de e é 1. Tá? Então aqui, ó, se o ln de e aqui é 1, 1 vezes 4 é 4. Raiz de 4 é 2 e 2 vezes 2 é 4. Aqui ln de e é 1, raiz de 1 é 1, 1 vezes 2 é 2. E 4 menos 2 é 2. Barbadinha. Exercício 13, ó. Calcular a integral de 0 a π sobre 3 de seno de x sobre cosseno ao quadrado de x dx. Então essa aqui também já fizemos uma parecida. Essa aqui é simples, né? Mas na verdade eu tenho cosseno ao quadrado aqui. Tá? Então eu tenho u na n. Tá? Vou passar para cima aqui, vai ficar cosseno na menos 2 de x, seno de x. Tá? Então u na n du. Então, se o u é o cosseno de x, o du vai ser a derivada do cosseno, que é menos seno. Então está faltando menos aqui. Então eu tenho que multiplicar por menos aqui e por menos lá na frente. Ó. Tá? Então eu tenho u na n du aqui. Ó. Tá? Então, se eu tenho u na n du, eu vou fazer u na n mais 1. Então, menos 2 mais 1 dá menos 1, ó, sobre menos 1. Esse menos aqui eu vou repetir ali na frente. Tá? Agora, ajeitando o sinal, ó, menos com menos aqui, dividir por 1 aqui vai dar positivo. E o cosseno da menos 1 passa para baixo. Então, fica 1 sobre cosseno de x. De 0 a π sobre 3. Substitui o π sobre 3 primeiro, 1 sobre cosseno de π sobre 3, menos 1 sobre cosseno de 0. E o cosseno de π sobre 3 é 1 meio, ó. Então fica 1 sobre 1 meio. Menos cosseno de 0 é 1, 1 sobre 1. E 1 sobre 1 meio vai inverter 2. E 1 sobre 1 é 1, e 2 menos 1 é 1. Tá? Barbadinha. Exercício 13. Ó. Calcule a integral de π sobre 4 a π sobre 3 de 4 seno de 2x mais 6 cosseno de 3x dx. Tá? Veja que eu tenho uma soma e aqui para cada expressão eu tenho arco diferente, ó, 2x e 3x. Tá?
E aqui eu tenho seno de 2x, ou seja, eu tenho seno de u. Isso é uma função composta. Eu tenho que ter o du. A derivada de 2x é 2dx. Então está faltando multiplicar para esse aqui o 2. E aqui eu tenho cosseno de u é 3x. Para esse eu tenho que multiplicar por 3. Então, como os arcos são diferentes, vamos separar. Então, separei duas integrais. Ó, tá? Então, essa primeira, ó, o 4 botei para fora da integral. Tá? Então, eu tenho seno de 2x, seno de u. E o du tem que ser 2dx. Então, multipliquei por 2 e multipliquei por 1 meio. Aqui, né, apliquei a integral aqui também. O 6 passou para fora da integral. E aqui eu tenho cosseno de u é 3x. E o du é 3dx. Então, multipliquei por 3 e multipliquei por 1/3. Tá? Então, agora eu posso fazer. Ó, o que eu tenho aqui? Ó, tá? Integral de seno de u du. Tá? Isso aqui é u, isso aqui é o du. Tá? Aqui também, ó, isso aqui é u e esse aqui é o du. Tá? Aqui 4 vezes 1 meio vai ficar 2, 6 vezes 1/3 também vai ficar 2. Tá? Então, eu tenho seno de u du. A integral de seno de u du é menos o cosseno de u. E como u é 2x, ó, vai ficar menos cosseno de 2x. E menos 2, porque ali simplificando dá o 2. De π sobre 4 é π sobre 3. E a integral de cosseno de u du é o seno de u, ou seja, o seno de 3x. Ó. E 6 vezes 1/3 aqui dá 2. Agora vamos substituir. Ó. Nessa expressão, primeiro π sobre 3, depois o π sobre 4. E aqui também, mas nessa expressão. Aqui vai ficar menos 2 cosseno de 2 vezes π sobre 3, menos 2, ó, cosseno de 2 vezes π sobre 4. Mais, aquele mais ali, tem que ter cuidado para não se perder aqui, né? 2 vezes seno de 3 vezes π sobre 3, ó, menos 2 vezes seno de 3 vezes π sobre 4. Tá? Agora vamos calcular cada valor de seno e cosseno aqui, ó. Então, aqui vai ficar menos 2. Aqui, cosseno de 2π sobre 3 é menos 1 meio. Tá? Aqui, menos e meio, menos e menos vai dar mais. Aqui vai simplificar o 2 com 4, vai ficar 1 meio, ou seja, π sobre 2. E cosseno de π sobre 2 é 0, então vai ficar menos e menos mais 2 é 0. Aqui, 3 simplifica por 3, fica seno de π. Seno de π é 0, vezes 2, ó, 2 é 0, positivo. Aqui, seno de 3π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Então, vai ficar 2 vezes raiz de 2 sobre 2 negativo, ó, menos 2 raiz de 2 sobre 2. Tá? Fazendo os produtos aqui, ó, menos 2 vezes menos 1 meio, simplifica o 2, vai ficar mais 1. Aqui dá 0, aqui simplifica o 2, fica menos raiz de 2. Tá? Barbadinha. Então, inscreva-se no canal, deixe seu like e deixe o seu comentário.